Olá, boa noite. Vamos esperar só um minutinho para as pessoas irem entrando. Essa live também vai ficar gravada, então quem quiser depois vai poder assistir depois. Então hoje essa live tem como objetivo a gente falar sobre o ciclo menstrual, sobre esse período, né? Olá, boa noite, Naime. Olá, vamos falar hoje então sobre o ciclo menstrual. Olá, Elaine. Como que isso nos influencia, nós mulheres, e também a vida de todos à nossa volta, também os homens e os nossos colegas de trabalho, todas essas pessoas são influenciadas pelo nosso ciclo menstrual, porque as mulheres mudam de acordo com os hormônios que estão em atuação naquele período do ciclo, né? Então, entender o ciclo menstrual é algo útil para a nossa vida, para nós sabermos como manejar as nossas emoções, porque os nossos hormônios, né, são mais complexos que os hormônios dos homens. Então, para quem não me conhece, meu nome é Maria Júlia, eu sou psicóloga, sou terapeuta também de técnicas de cura energética. Também sou instrutora de cursos como Theta Healing, a terapia multidimensional. E o ciclo menstrual, o feminino e esses assuntos de limpeza energética também relacionada ao útero é algo que eu já venho fazendo também há bastante tempo. Sejam bem-vindos todos, então. E eu queria falar um pouco sobre o nosso ciclo. Então, nós temos um ciclo de normalmente 28 dias, que são 4 semanas, mas isso pode variar também de mulher para mulher, isso pode variar dos 24 aos 35 dias, tá? E durante esse ciclo existem fases, que são 4 fases, né? A primeira, na verdade, podemos dividir para simplificar o ciclo feminino em 2 partes. Então, existe a parte folicular, que é a parte que é pré-ovulatória, também algumas pessoas, a ciência tem esses nomes para chamar isso, que é quando nós estamos, na verdade, preparando o nosso corpo para ovular, tá? E quando que começa essa primeira parte do ciclo, que é esse primeiro dia do ciclo, tá? Esse primeiro dia do ciclo começa no dia que nós sangramos, então é no dia do sangue, tá? No dia que o sangue aparece é o primeiro dia do ciclo. Então, a partir daí, pode começar a contar os dias, tá? E aí, durante todo esse período, até o dia 14, seria a primeira fase do ciclo. Tá? Então, durante o período da menstruação, esse é um período muito importante. Na verdade, a menstruação, muitas mulheres não gostam da menstruação, porque pode doer, podem sentir alguma cólica ou podem sentir dor de cabeça, desconforto, né? Também os sintomas da menstruação também não são fáceis, pode dar dor no corpo e também depressão, ansiedade, tristeza, mas isso tem uma razão de ser. Tudo no nosso corpo existe um porquê, né? As mulheres, elas menstruam, elas têm o período por um motivo muito importante. E é um período de muita limpeza energética, de um detox, em que tudo aquilo que foi acumulado durante o mês, em termos de emoções e mesmo em termos de hormônios, porque nós consumimos muito hormônio na nossa alimentação também, e também as pessoas que tomam contraceptivos, né, que possuem muita carga hormonal dentro do seu corpo, e também hoje os hormônios estão em tudo, estão também na carne. Boa noite. E quando nós menstruamos, é uma oportunidade de nós limparmos essas toxinas também do corpo, tá? Então é um período de bastante introspecção, é considerado um período que nós deveríamos respeitar e voltar para dentro de nós. Então é um período de interiorização em que nós estamos, na verdade, processando e eliminando tudo aquilo que nos passou durante todo aquele ciclo, durante todo o mês anterior, tá? Então é um período de limpeza. Então a menstruação deveria ser algo desejável e não indesejável,
né? Porque é muito bom menstruar e saber o significado disso. O significado disso é uma limpeza energética no teu corpo, o que é excelente, né? Então é muito bom nós podermos limpar toda essa carga das energias que se passaram no mês anterior, né? Isso para as mulheres que menstruam, porque existe também as mulheres que tomam aquelas pílulas ininterruptas ou que tomam injeções, e isso não é bom do ponto de vista energético para o corpo, porque tu está segurando dentro de ti um sangue que na verdade vai ser reabsorvido, e tu não vai estar usando a oportunidade para o teu corpo eliminar, então, essas energias do que já passou, né, do que tu precisa eliminar, na verdade, tá? Então, esse primeiro dia do ciclo é conhecido como dia vermelho, né, em que o primeiro sangue é visto, e isso dura de 3 a 7 dias, dependendo da mulher. Tem mulheres duram menos, em outras mulheres dura mais, isso depende. E aí, depois desses primeiros 7 dias, começa a fase ovulatória, tá? E essa fase ovulatória é a de formação, né, a fase folicular, de formação do óvulo que vai ser ou não fecundado, tá? Então, é a formação dos folículos dentro dos ovários, né? E daí, desses folículos, um desses óvulos amadurece e, então, é disponibilizado para fecundação, caso houver. Se for uma menstruação normal, se for um ciclo normal, sem fecundação, então isso vai se transformar em menstruação depois. Tá? Então, durante esse momento da menstruação, acontece um detox natural, e as mulheres também devem se nutrir mais, inclusive de ferro, consumindo mais, por exemplo, vegetais verdes, se alimentando melhor, porque nós perdemos nessa fase muito açúcar. O sangue, ele leva embora muita glicose, então nós perdemos também muita energia do ponto de vista físico. Além do que, esse período da menstruação, ele também é um período em que nós não estamos produzindo ali hormônios, nós só estamos descarregando aquilo que foi produzido antes. Então, o que acontece com isso é uma baixa na energia. Então, acontece uma baixa na motivação, mesmo na energia vital, mesmo se sentir mais cansada, é normal nessa fase também, tá? Então, é muito importante depois fazer algumas dietas para compensar isso, tá? Daí depois do dia 7 começa um aumento do estrógeno, e o estrógeno é um hormônio que traz de volta a energia, que traz de volta a motivação, e aí isso vai crescendo até o dia 14, que é o dia normalmente, é o meio do ciclo, que é o momento da ovulação, tá? Então, durante esse período é um aumento de estrógeno que acontece, do hormônio estrógeno, que é um hormônio muito importante porque traz esse sentimento de alegria, de extroversão. Então, é um momento que nós estamos nos sentindo bem, que nós estamos nos sentindo cheias de energia, motivação. Nesse período também é recomendado mais práticas de exercícios, também pode comer melhor. Olá, Verônica, que bom que tu conseguiu entrar. Então, do dia 1 ao dia 10, são dias em que os níveis de estrógeno começam a aumentar, tá? Então, isso daí nos torna mais dinâmicas, nos torna mais bem dispostas para fazer, por exemplo, viagens, para ir a festas, para falar com pessoas. Então, o estrógeno também ajuda a melhorar o humor. Então, é um período muito bom também para isso, para nós nos sentirmos bem conosco próprias. Também é um ótimo período para iniciar novos projetos, né? O pensamento fica mais claro, é mais estratégico. Então, nós nos tornamos assim mais focadas, com um pensamento mais claro. Então, durante esse período é excelente, né? Até o dia 14, normalmente do mês, é quando a atividade mental e a atividade física, todas elas estão melhor, assim como o humor, e isso por causa desse hormônio do estrógeno, né? Que ajuda a nos dar energia e melhorar o nosso humor, facilitando então essa socialização, os relacionamentos com as pessoas, falar com pessoas. As mulheres ficam mais extrovertidas nesse período, tá? E como eu falei, também ajuda a habilidade de pensar de forma mais estratégica, solucionar problemas. Então, nesses primeiros 10 dias do ciclo, que vai do primeiro dia da menstruação até o dia 10,
é bom fazer o jejum intermitente também, que vai ajudar a melhorar um jejum de 12 horas, por exemplo, parar de comer à noite e voltar a comer só no outro dia. A menstruação desceu hoje. Eu sei, Beth, a minha também. É tudo sincronizado aqui, é tudo intuitivo. Então, nos primeiros 10 dias é bom fazer um jejum intermitente de 12 horas à noite, por exemplo, até o dia seguinte, que é para o corpo produzir mais desse estrógeno ou mais dos hormônios que tu esteja precisando e também fazer um detox daquilo que tu já não precisa mais. Por volta do dia 14 do ciclo, que é exatamente o meio do ciclo, nós conseguimos então... nós temos então a ovulação, tá? Que é o momento é o período mais fértil, na verdade, que pode acontecer, pode variar entre o dia 11 e o dia 17, mas normalmente acontece no meio do ciclo, por volta do dia 14 ou 15, ou 13 a 15, depende muito da mulher, nós não podemos aqui nos guiar, fazer uma tabelinha com isso e dizer que o período fértil é do dia 13 ao 15, porque isso pode dar errado. Né? Então, na verdade, é do dia 11 ao dia 17 e mesmo assim, cada corpo é um corpo e isso depende também muito do que a mulher está passando, do estresse que ela pode estar passando, preocupação, algum momento emocional assim mais intenso, então isso tudo varia, os ciclos eles podem variar, né? De tempo, de duração. Boa noite. Então, a primeira fase do ciclo, até o dia 14, é esse período do incremento do estrógeno, né, que nos leva até o período fértil, que é o período da ovulação. Tá? E essa fase é uma fase muito boa para inícios de projeto esses dias, essa janela da ovulação é um excelente período para manifestação. Então nós não estamos falando aqui só de geração de vida, nós estamos falando aqui de geração do que for, qualquer coisa que tu decidir fazer nesse período vai dar certo, tende a ter mais abundância, mais chance de expandir. Tudo que tu fizer no teu período fértil, ele tende a dar mais frutos. Então isso é excelente, é um período excelente para manifestação de novos projetos, né? Por exemplo, algo relacionado à prosperidade, algo que tu queira manifestar, isso tudo ganha muita força nesse período do dia, mais ou menos do dia 13 ao 15, tá? No meio, na verdade, do ciclo. Pensando no ciclo de 28 dias, que também pode variar de pessoa para pessoa, pode ir dos 24 aos 35 dias, isso também varia de pessoa para pessoa. Mas aqui, para simplificar, um ciclo de 4 semanas, que são 28 dias, tá? Então, por volta do dia 14, ocorre essa ovulação, que é a preparação para a concepção ou para gerar novos projetos, também manifestação de novas ideias, é excelente, né? Manifestar novos projetos, novas ideias, nós ficamos com a mente mais clara, mais cheia de criatividade nesse período, tá? Então é um período assim excelente para manifestação da abundância e tudo mais. Então depois, nesse período também, nós temos a entrada do hormônio testosterona, que é um hormônio que normalmente está presente mais nos homens, mas que nesse período também entra em cena no corpo feminino e isso vai aumentar os níveis de energia, as atividades de uma forma geral, tá? Isso também vai dar um up, né? E daí é excelente também para exercícios físicos, então esse período da ovulação e o período fértil é excelente para ter mais atividades físicas, sair mais, se relacionar mais, ter mais projetos, ter mais ideias, colocar ideias em prática. Então, tudo isso acontece durante esse período. Os músculos estão mais ativos nesse período também. A atividade mental está mais ativa nesse período também. E nós podemos fazer e devemos fazer uso disso, né, para manifestar, então, as coisas que nós queremos manifestar. Então, os níveis de energia aumentam consideravelmente, nós vamos nos sentir mais motivados, mais bem dispostas. Então, depois, existe a segunda fase do ciclo, e essa fase é chamada de fase lútea,
ou fase, então, pós-ovulatório. E essa é a fase que o corpo, na verdade, não sabe ainda o que aconteceu, não sabe se houve uma concepção ou não. Então, ele começa a produzir o quê? A progesterona, que vai servir, que é um hormônio que vai servir para preparar o útero para uma possível concepção. Então, durante esse período também é necessário um pouco mais de calma. É uma fase em que nós temos a tendência de sentir mais calma, de sentir mais a necessidade de nos recolher novamente. É uma parte do ciclo em que as mulheres necessitam mais de acolhimento emocional, tá? Então, isso vai até a próxima menstruação. É um momento assim de buscar estar com a família, estar em momentos com os amigos mais íntimos, estar em momentos mais calmos, fazer outro tipo de atividade, daí mais introspectiva, tá? Então, interações mais íntimas com as pessoas. Então, muitas mulheres depois da fase lútea, né, no final dessa fase, que daí que antecede a próxima menstruação, podem sentir TPM, que é a tensão pré-menstrual, que pode trazer tristeza, depressão, tensão, né? Então, tudo isso exige também cuidado. Muitas mulheres sofrem bastante nesse período, né? Não conseguem, às vezes, trabalhar, não conseguem se sentir bem para isso, porque sentem muita dor, enfim. Então, também é um período que exige cuidado em termos de nutrição, se nutrir melhor, ter uma melhor alimentação. Aqui tu pode exagerar um pouco mais no carboidrato, pode comer mais os carboidratos, porque teu corpo está pedindo isso, né? Uma forma de liberar mais os hormônios, a endorfina, a serotonina, né? E então isso convém também manter os exercícios físicos também nessa fase. Entre o dia 16 e o dia 19 é benéfico também de fazer um jejum, por exemplo, intermitente, né, para estimular a presença dos outros hormônios também e equilibrar um pouco esse excesso dessa progesterona, que pode levar a uma baixa emocional. Tem muitas mulheres que se sentem tristes nessa segunda parte do mês, tá? E isso vai ajudar também na liberação de toxinas, né, na próxima menstruação. Então, após o dia 20, né, é necessário focar em descanso, em nutrição, em sono, reduzindo as interações sociais, tá? Fazer exercícios mais leves, alimentação mais nutritiva, são recomendados também nessa fase. Bom, em resumo, 5 passos para um período, um ciclo mais saudável é a nutrição. Nós devemos nos nutrir principalmente de aminoácidos, proteínas vegetais, verdes, né, que possuem bastante ferro, grãos e eletrólitos também, que tem a ver com os minerais, com potássio, magnésio, também que são necessários para esse processo todo funcionar da melhor forma possível. E o gerenciamento também das emoções é muito importante, porque as emoções elas impactam muito de acordo com os hormônios que nós estamos atravessando, né? Exercícios físicos também são muito recomendados, que ajudam o corpo a fazer esse detox e otimizam o funcionamento do corpo, e também o sono, né? O sono atua, né, com inhame também, muito bem, atua também com um funcionamento hormonal, né, normal. Então, o sono, pelo menos 8 horas por dia, em torno de 7 a 9 horas por dia, é o ideal para equilibrar os hormônios do corpo como um todo, tá? Não só os hormônios reprodutivos, mas todos os outros hormônios também são, e todo o corpo, na verdade, faz um reset na hora do sono, ainda mais se tu faz o jejum intermitente, então isso ajuda muito, tá? Tu faz massa para usar em várias receitas. Olha, tu faz massa de quê? De inhame? Depois me fala que massa é essa que tu usa, Beth. Então, eu queria falar também sobre outra coisa, que é quando que a mulher menstrua. Isso também pode ser levado em consideração num ponto de vista assim mais sutil, energético. Então, existem períodos que é a lua branca. Então, a lua branca, o que significa isso, né? Isso da teoria das luas, né? Então, é quando a mulher ela menstrua numa lua nova,
Então, quando ela menstrua numa lua nova e ela ovula, ela tem o período fértil numa lua cheia, ela está seguindo um arquétipo, e esse é o arquétipo da imperatriz. E esse arquétipo da imperatriz, para quem conhece um pouco dos arquétipos, ele tem a ver com a fertilidade, ele tem a ver com a exteriorização, ele tem a ver com estar extrovertida, estar aberta para o mundo, estar aberta e receptiva a conhecer, a explorar, a se aventurar, estar mais nesse perfil, nesse padrão. Tá? Depois, se a mulher está seguindo o fluxo da lua vermelha, né? Então ela menstrua numa lua cheia, ela tem um período numa lua cheia e depois ela ovula, ela tem o período fértil dela numa lua nova. E aí ela tá seguindo um outro arquétipo, e esse já é o arquétipo da sacerdotisa, que é um arquétipo mais interiorizado, individual, introvertido. Tá? Então, dependendo também da lua, da fase da lua em que a menstruação acontece e que o período fértil acontece, existem diferentes arquétipos. Então, é o da imperatriz e da sacerdotisa. Outra coisa que eu queria comentar, que é muito interessante, que é uma forma de nós conhecermos melhor o nosso corpo e o nosso ciclo, também é a mandala lunar, tá? Então, a mandala lunar, ela fala também de 4 principais, fala demais, mas tem os 4 que são principais momentos, né? Momentos do mês, e como se fosse uma analogia às estações do ano. Então, tem o período do inverno, que seria do dia 1 do ciclo até o dia 7, então vai dividindo por semanas, né? Então, do dia 1 ao dia 7 seria o inverno, que é representado pelo sangue, que é esse período que as mulheres, elas se recolhem, elas estão mais com elas próprias, elas precisam desse período para se recomporem, né, para estarem prontas para uma nova fase, tá? Daí, depois, existe a fase da preparação para a ovulação, que é a parte que ela está mais extrovertida, que acontece do dia 7 ao dia 14, que representa a primavera, tá? Então, é o período que ela está mais propensa a se relacionar, a conhecer pessoas, a ter novas ideias, a fazer novas coisas. Depois tem a fase da ovulação, que é do dia 14 ao 21, que é a receptividade, que ela está melhor, mais bem-humorada, que ela está mais receptiva, que ela está com mais vontade de conversar, de estar com pessoas. Depois existe a fase da preparação para a menstruação, que é representada pelo outono, e aqui é do dia 21 ao dia 28 do ciclo, e esse também pode acontecer nesse período a TPM, né, que é a tensão pré-menstrual, que muitas mulheres sentem essa dificuldade, dor de cabeça. Também existe algumas mulheres que relatam ter um pouco de... como é que se chama? Como se fosse alguma tontura, dificuldade de raciocínio, mais dificuldade de raciocínio. Tem algumas perguntas aqui também que me mandaram, então vamos ver. Então, o que significa a chegada da menarca sobre o ponto de vista físico, emocional e espiritual? Então, a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela simboliza, então, esse momento em que a menina se torna uma mulher do ponto de vista biológico, que ela consegue conceber um bebê. Então, do ponto de vista emocional, eu sinto que isso é muito... Eu não tenho, assim, pesquisas aprofundadas, mas eu acredito que é muito marcante, né? E que é necessário muito acolhimento nesse momento por parte dos pais, de entenderem o que ela está passando, porque também são muitas mudanças hormonais, né? Ela passa a produzir hormônios que antes ela não produzia em tanta quantidade. Então, o estrógeno está mais presente. E tudo isso, o estrógeno faz com que o corpo dela mude também. Então, todas essas mudanças podem gerar medo, insegurança. Então, o corpo de um dia para o outro começa a se modificar. Então, isso pode gerar algum receio, né? Alguma insegurança. Então, durante essa fase, é muito importante dar um suporte a mais emocional, né? Para essa menina, né, porque ela pode estar passando por algum tipo de flutuação também emocional, devido também a essa oscilação hormonal. Também algumas possuem a tendência de terem acne nessa altura, porque nunca tiveram a menstruação antes, e aí passam a ter esses hormônios, e aí podem desenvolver
acne, a pele com algumas imperfeições, isso pode influenciar bastante na autoestima, então aí convém, né, ver um médico, um dermatologista, tomar, quem sabe, um remédio para minimizar os efeitos dessas mudanças no corpo. Então, o ideal seria dar todo um suporte físico e emocional, né? Quem sabe até psicológico, com um terapeuta ou um psicólogo, se a pessoa tiver, se essa menina estiver passando por algum tipo de fase mais difícil, assim, ou depressão, ou tristeza, ou inseguranças relacionadas a isso. Boa noite, Marta. E a relação com os pais realmente tem que ser muito cuidado. Eu acho que tem que ser tratado tudo com muita naturalidade. Eu acredito que com quanto mais naturalidade as coisas são tratadas, melhor é, né? É falar as coisas como elas são, é explicar o que está acontecendo sem muita história, né? É ir direto ao ponto e conversar e abrir, estar aberto ao diálogo. Acho que isso é sempre o melhor. Tá? É normal ter cólica, dor de cabeça, vontade de comer doce. Assim, o doce não é o ideal, porque o açúcar, a insulina, ela diminui a produção dos hormônios, então é algo que prejudica a produção normal hormonal. Então, o ideal é os jejuns, como eu comentei, os jejuns intermitentes de no mínimo 12 horas, né? Tem pessoas que fazem jejuns de 17 horas, de 24 horas, que também eu considero demais. Eu não faço esse tipo de jejum, mas eu faço o jejum intermitente e isso é muito bom para fazer um reset no corpo, um reset de uma forma geral, fazer um detox, e isso ajuda também na produção normal na verdade, de todos os hormônios, de todos os sistemas do corpo, e também um detox dos órgãos e que colaboram todos para esses processos acontecerem de forma normal, tá? Então, sim, isso de comer doce eu considero um mito. Eu acredito que o carboidrato já é suficiente. Comer mais carboidrato na segunda etapa do ciclo, que é a partir do dia 14 até o dia 28, comer mais carboidrato nessa fase já supre a necessidade do doce, carboidratos saudáveis, né? Então, não açúcar nem farinha branca necessariamente, isso não seria o ideal, nem os industrializados, tá? Porque os industrializados eles só intoxicam o corpo e só prejudicam a produção hormonal. Então o ideal não é os industrializados, tá? A Marta falou que ela tá há 2 meses sem o período, super estressada há 2 meses, não usa pílula, não está grávida, mas o humor fica complexo. Marta, assim, tu já tentou fazer o jejum? Porque o jejum é isso que vai limpar o teu corpo, ele vai fazer um processo de reset, de detox. E quando isso é limpo também os ovários, é limpo o útero. Então é muito necessário, porque a menstruação também ela é um processo inflamatório, né? Na verdade é uma inflamação, ela está retirando toxinas. Então o jejum é extremamente importante a partir do final do dia, tu não comer mais até o dia seguinte, e tem que ver o teu sono também, se está girando em torno das 7 a 9 horas também, que é muito importante também para fazer esse reparo em todos os nossos órgãos internos, inclusive no útero, que é o nosso aparelho reprodutor, que é o nosso órgão mais sensível do corpo, que absorve muita energia. Então, se nós não estamos dormindo direito, se nós não estamos fazendo o detox através do jejum, se nós não estamos bebendo o suficiente água, se nós estamos comendo muitos alimentos industrializados, processados, sem que nós nem sabemos, que nós lemos os ingredientes e que nós nem sabemos o que são aqueles ingredientes, né? O ideal é os alimentos menos processados possível, o mais natural possível. Isso assim, é o melhor que tu pode fazer para desintoxicar o corpo, e comer, né, alimentos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, a água com limão, que são alimentos extremamente anti-inflamatórios,
né? Então, isso é muito importante. O sono bom, mas fora de hora também pode ser até por oscilação hormonal, né? E daí existe aqui uma pergunta da Verônica, que ela tá na fase da menopausa e ela pergunta aqui o que ela pode fazer. Então, na fase da menopausa, os hormônios eles deixam de ser produzidos na mesma quantidade. Há uma baixa na produção do estrógeno. O que é possível fazer? Ou uma reposição hormonal, que seria algo sintético que eu não recomendaria por ser algo que pode depois trazer malefícios do ponto de vista de câncer e tudo mais, mas também é possível aqui tu fazer usar fito-hormônios, que são os hormônios idênticos, né, mas que vêm das plantas. Então, tem algumas plantas que eu pesquisei para Verônica, que eu li na internet, que é o trevo vermelho, o black cohosh. Depois, se quiserem, me mandem uma mensagem que eu escrevo para vocês também. A linhaça também, a soja, o grão de bico e eu acho que era isso. Tá? Depois me peçam, porque aí essas plantas, claro que o ideal é sempre ver com o médico se isso é o adequado e fazer a medição por meio de exame de como que estão os hormônios, porque também às vezes nós achamos que o hormônio está em baixa e ele não está em baixa, então aí não é o caso de fazer isso. Tá? Mas para fazer uma reposição hormonal, ela pode ser feita, eu acho que deve ser feita da forma mais natural possível. Tá? Então, se quiserem depois as dicas de plantas que eu pesquisei aqui para Verônica, eu posso mandar para vocês também, tá? Por escrito, me escrevam daí por mensagem. Isso para aumento do estrógeno, que também é muito importante para o humor e para tudo isso e para prevenir sintomas, né, que a pessoa pode estar tendo. Então, assim, Marta, com relação a ti, o que eu te recomendaria seria realmente iniciar um jejum todos os dias, não comer à noite, fazer um período de não comer, porque é a oportunidade que tu tá dando pro teu corpo se regenerar. Então, isso é muito importante tu te determinar a curar o teu corpo, tá? Porque não adianta, pode ser isso. Mas não adianta nada tu tá comendo exageradamente, por exemplo, à noite, e aí o teu corpo não consegue se regenerar e tu tá prejudicando todo o teu sistema, inclusive teu sistema hormonal. Tá? Então, isso não pode dar certo. Então, isso pode estar prejudicando todo o sistema. E aí, isso depois, a oscilação hormonal, esse desequilíbrio hormonal, ele pode causar depois depressão, problemas até emocionais. Então, isso realmente tem que ser visto e levado muito a sério, né? Porque tem realmente mulheres que depois entram em depressão e ficam muito mal e não conseguem mais se sentirem bem, né? Então, é muito importante equilibrar os hormônios. Os hormônios é tudo na vida das mulheres, né? Nós somos cíclicas, os nossos hormônios nos guiam, guiam a nossa vida e as nossas emoções, né? Então, é isso. Tem outras perguntas aqui. Então, é normal sentir cólica, dor de cabeça? Não, não é normal. Isso é sinal de que existe um desequilíbrio hormonal, né? Então, como é que esse desequilíbrio ele é resolvido? Diminuindo os processados. Normalmente, a alimentação, ela já faz isso, né? Então, a alimentação saudável, também a prática de exercícios físicos moderados, de intensidade moderada, como, por exemplo, pilates, o yoga, caminhadas, né? Exercícios que não produzam tanto cortisol, não produzam tanto estresse no organismo, porque se tu fizer um exercício muito vigoroso, ele vai produzir cortisol, e o cortisol ele corta a progesterona, ele corta outras produções de hormônio, né? A progesterona depois ela vai contribuir para gerar o estrógeno, para gerar a testosterona. Então nós não queremos o cortisol, e o cortisol ele é gerado a partir às vezes de estresse no organismo. Então, por exemplo, se eu vou fazer um exercício físico que me sobrecarrega demais, eu estou produzindo cortisol, e esse cortisol vai cortar os meus hormônios saudáveis. Tá? Então, assim, não é que não tenha que fazer exercício, precisa fazer os exercícios, mas se tu for fazer um exercício de intensidade alta, um exercício que seja muito vigoroso, fazer por meia hora. Tu não precisa fazer um exercício vigoroso por 1 hora ou por mais de 1 hora, tu pode fazer por meia hora, que aí tu não tá
prejudicando o teu organismo, tá? Não é deixar de fazer, pelo contrário, até o exercício deve ser feito todos os dias, mas não com intensidade muito alta, tá? Então é só isso que nós temos que tomar cuidado. Então, respeitar, né, essa fase do nosso ciclo, todas as fases do nosso ciclo são muito importantes de serem analisadas, né, mais a fundo para nós conseguirmos ter os nossos hormônios em equilíbrio e sentir mais bem-estar. Né? Daí agora tem uma pergunta aqui, como lidar com a relação sexual dos adolescentes? Então, acho que assim, é aquilo, acho que os pais devem sempre ser o mais claros possíveis, explicar sobre o ciclo, explicar sobre o período fértil, explicar como que funciona, porque é preferível ter conversas que daqui a pouco não são tão confortáveis de se ter e prevenir uma possível gravidez na adolescência e algo assim que pode depois acarretar para o resto da vida uma questão, né, mais séria, de maior responsabilidade. Então é sempre muito importante falar sobre isso, né, e sobre métodos contraceptivos, né, que normalmente as mulheres que acabam tendo que cuidar da parte contraceptiva, né, porque os homens normalmente se retiram desse papel, mas enfim. Mas então é isso, né? Falar, expor, e assim, não recomendo a questão da tabelinha, né? De seguir, de tentar se guiar pelos dias do ciclo e confiar nos dias, né? Porque confiar nos dias pode dar errado. E muitas vezes dá errado, né? Então o ideal é não confiar nisso e tomar as devidas precauções e tomar os devidos métodos contraceptivos. Eu não gosto da ideia da pílula, porque a pílula de progesterona é como dizer para o teu corpo, né, que tu tá grávida um mês inteiro, e isso prejudica o organismo, sobrecarrega o organismo, na verdade, porque tu passa como se fosse um mês todo, tu passa como se tu estivesse grávida. Então tu tá dizendo pro teu corpo que tu tá grávida todos os meses, durante todo o mês. Né? Então tu não passa pelos outros períodos do ciclo, e é muito importante tu ter os outros hormônios também ali, como o estrógeno, a testosterona. Então muitas pessoas se queixam da pílula anticoncepcional justamente porque ela vai sobrecarregar o teu corpo com hormônios e vai mentir pro teu corpo que que tu tá grávida, e isso vai engordar o teu corpo, né? E isso a longo prazo intoxica o organismo como um todo, né? E pode também causar alguns tipos de câncer. Então, não é o ideal, não é o método ideal. Na verdade, não existe um método ideal, né? Não que eu conheça. Bom, e sim, vai ficar gravado. Ótimo. Tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta? Atividade física e menstruação. O ideal é, durante a menstruação, não fazer, né, atividades físicas muito pesadas, porque é um período em que o corpo está passando por esse detox natural e está usando muito da energia do corpo e muito da nossa energia vital para fazer isso. Então, não vai usar esse período para fazer atividades muito... Tu pode fazer atividades físicas, mas não de uma forma muito pesada. Nunca de uma forma muito pesada, por muito tempo. Porque aí tu tá prejudicando, como mulher, tu não tem testosterona. Os homens, o hormônio dos homens é a testosterona. Então é só esse. As mulheres são mais complexas no sentido de que nós temos 3 hormônios, né, que nos governam, que é a testosterona também, é o estrógeno e é a progesterona. Então, quando nós liberamos muito estresse no nosso organismo, através da prática de exercícios físicos muito fortes, nós estamos prejudicando o restante dos nossos hormônios. Então, para as mulheres, o tipo de exercício é diferente, deveria ser mais leve, tá? Tu se recata bastante mas é normal, porque o período da menstruação é um período de recolhimento mesmo, Marta. Então, é normal tu ficar mais introspectiva, tu sentir mais a necessidade de ficar talvez com mulheres, até de não falar muito, de não se comunicar. Não sei se é isso que te acontece.
mas é muito normal sentir essa introspecção mesmo, tá? Porque é um período que tu tá fazendo ali, é considerado o inverno, né? Do dia 1 ao dia 7 é considerado o inverno do ciclo, né? Que é aquele período que nós estamos assim mais introspectivas, mais chatas, né? Isso não fui eu que falei. Isso é o que dizem, né? Que as mulheres ficam mais... Mas, na verdade, porque estão sentindo incômodo, estão sentindo dor, então tem motivos, né, para estarem se sentindo dessa forma. E daí depois tudo começa a melhorar, a partir do dia 7 do ciclo, tudo começa a melhorar, a gente já começa a melhorar o humor e tudo isso graças ao estrógeno, né, que começa a subir e alcança o seu pico lá pelo dia 14, que é o período da ovulação. Tá? E assim, saber que ovulou de uma maneira, existe técnicas, né, para saber se ovulou, então existem pessoas que ensinam isso, né, a ver como que está o muco vaginal para perceber quando que está na fase ovulatória, enfim, isso daí já são estudos, né, que a pessoa tem que fazer com seu próprio corpo para perceber se está na fase fértil ou não, se está ovulando ou não, e isso para perceber, né, qual é o seu período fértil, qual é o seu, como é que é o seu ciclo, como é que é o seu funcionamento, né? Então, acredito que era isso que eu queria falar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Deixa eu ver. Acho que não. Aqui não. Se vocês tiverem mais uma pergunta, me falem. Então tá, gente. Depois também, quem quiser as dicas sobre as plantas, me pede. Se quiserem saber também sobre a mandala lunar, sobre esses outros arquétipos, também eu posso mandar referências. E eu desejo uma boa noite, então, a todos, todas. Tomara que essa conversa tenha ajudado a conhecerem melhor o seu ciclo e a conhecerem melhor suas emoções relacionadas aos ciclos. Depois me escreve, então, tá bom? Boa noite. Um beijo.